Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, eu estou muito bem, eu sou a Doris Lepon, estou aqui todas as terças e quintas para te incentivar a ler a Bíblia. Bom, hoje eu vim trazer a história de José do Egito. José que se tornou governador do Egito, mas a sua história foi muito difícil, ele teve uma longa jornada triste, porque ele, quando era pequeno, com 17 anos de idade, ele foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido pelos mercadores. Os mercadores levaram o José para o Egito. Quem comprou o José foi o Potifar, o eunuco de Faraó. Na casa do Potifar tinha lá sua esposa, que se encantou com José. José já era formoso, José era um homem, a Bíblia explica que José era formoso, então com certeza ele era um homem bonito, atraente. A esposa do Potifar não aguentou com a beleza do José e pediu a ele para dormirem juntos. José recusou. José era um homem temente a Deus, ele era um homem honesto, ele era um homem justo. Muito bem, ele poderia ter se envolvido com a mulher do Potifar, mas ele recusou, ele negou. E tantas vezes que esta mulher tentava ao José, mas o José continuava firme e negava. Uma das vezes tentou lhe pegar à força e o José fugiu. Quando José foge, a esposa do Potifar não gostou desta atitude e ela disse aos guardas que o José tentou dormir com ela à força. E o Potifar também ouviu isso, mandou prender o José. Foi assim que o José ficou preso. Mas de princípio Deus já estava a preparar a caminhada de José para o seu devido lugar. Mais para frente vocês vão entender como é que tudo isso aconteceu. Quando José fica preso, depois de algum tempo, ficaram presos também dois homens, o copeiro e o padeiro. Eles trabalhavam na casa do rei do Faraó. Pecaram, alguma coisa de errado que eles fizeram, pecaram, e o rei Faraó mandou-os prender. Os dois homens tiveram sonhos. E quando dia seguinte eles estavam tristes com o sonho, porque era um sonho difícil de se compreender. E o José viu a cara triste desses dois homens, perguntou: o que se passa, por que estão assim? E o copeiro e o padeiro contaram os seus sonhos ao José, e José interpretou aos seus sonhos. Um dos sonhos, eu tenho aqui uma pequena cábula, ele acertou o sonho do copeiro, onde ele voltaria a trabalhar. O rei Faraó ia perdoar a ele e ele voltaria a trabalhar. E o José pediu a este copeiro: quando voltares a trabalhar lá, lembre-se de mim. Diga ao rei Faraó para que eu volte a trabalhar lá. E infelizmente este copeiro não lembrou-se dele. Mas isso para frente também vocês vão entender como é que foi. E entretanto, ao padeiro perguntou ao José, o padeiro perguntou ao José: e eu? Como é que é o meu sonho? Ele já tinha contado o sonho e o José também interpretou o seu sonho e explicou-lhe que tu vais ser enforcado, o rei Faraó vai te mandar enforcar. E realmente a interpretação do José se cumpriu, o padeiro foi morto, o copeiro voltou a trabalhar para a casa do rei Faraó, mas não se lembrou dele. Infelizmente é assim, as pessoas nem sempre vão se lembrar de nós. E mais para frente, eu agora vou ler com vocês, para vocês entenderem como realmente aconteceu esta mudança, esta transformação de um preso para um governador do Egito. Para vocês entenderem que quando Deus quer te levantar, Ele te tira de um lugar sujo, de um lugar obscuro, de um lugar onde ninguém imagina que tu poderias ser transformado e te coloca no topo. E José foi muitas vezes perseguido. Olha, que ele foi perseguido pelos seus irmãos que lhe prenderam, que lhe venderam, e depois ele foi preso. Olha que depois ele foi perseguido pela mulher de Potifar.
mas a vitória já estava chegando e agora nós vamos entender como é que isso aconteceu. Vamos ao Gênesis do capítulo 41, onde já diz o título: José é chamado para administrar o Egito. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam num prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó. O copeiro, vocês lembram do copeiro que José interpretou o seu sonho? Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que, de um mesmo pé, subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só.
E as 7 vacas, magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Eu vou terminar por aqui. Vocês vão continuar a ler, porque este capítulo vai até ao 57. Com tudo isso, Faraó percebeu, Faraó achou graça ao José. José era um homem que tinha graça, ele era muito bondoso. Ele falava as palavras certas no momento que as pessoas queriam ouvir. E José não tinha essa visão de interpretar tantos sonhos assim. Ele só teve essa visão dos sonhos quando ele interpretou na prisão, e este da agora que ele interpretou, porque fazia parte, estava ligado para o propósito dele, para o chamado dele, que era governar o Egito. Deus chamou José desde criança, simplesmente porque queria lhe colocar no Egito. Então, aquele sofrimento todo que ele teve, infelizmente, ele ser vendido pelos irmãos, fazia parte do propósito dele, para ele chegar ao Egito. Infelizmente, ele estar lá, naquela prisão, ele estar preso, e fazia parte do propósito, porque como é que o Faraó ia descobrir que existe um homem que consegue interpretar sonhos? Como? Porque naquela época existiam os adivinhadores, que já eram os famosos adivinhadores, mas não são estes que conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Então ele precisava estar naquela prisão para interpretar o sonho do copeiro, porque o copeiro trabalhava na casa de Faraó. Então estava tudo ligado, Deus interligou tudo. Como às vezes dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. Então este era o destino de José. Infelizmente acontece-nos muito nós sofrermos, nós termos problemas na nossa vida, mas faz parte do nosso propósito ter aquele sofrimento, viver aquela história, viver uma história amarga, uma história triste, porque faz parte da nossa trajetória para nós encontrarmos o nosso propósito, para nós encontrarmos o nosso destino. Então, o destino de José era ser governador do Egito, porque depois de ele ter interpretado este sonho, Faraó ficou maravilhado com as palavras dele, que disse: não, eu não vou chamar nenhum governador. Tu é que vais ser o governador do Egito, porque tu tiveste tanta sabedoria em interpretar estes sonhos. Tu é que vais nos tirar deste problema, desta desgraça. Vocês estão entendendo o que é num país viver em 7 anos de sofrimento? Então, Faraó não queria viver este sofrimento com o seu povo, por isso que ele colocou a administração nas mãos de José. E José era um homem tão abençoado que ele não estudou nada, ele não se formou em nada, mas Deus abençoou José de uma maneira que lhe deu sabedoria para ele governar o Egito. Ele conseguiu governar o Egito de uma maneira que ele conseguiu mesmo juntar os mantimentos naqueles 7 anos de fartura. Foram os 7 anos que ele conseguiu juntar para
quando chegasse os problemas, que eram os 7 anos próximos de sofrimento, eles não vivessem esse sofrimento, porque existiam grandes celeiros, existiam grandes farturas que eles conseguiram juntar. Então Deus também quer muito isso de nós. Deus quer nos ensinar a administrar a nossa vida, a administrar as nossas finanças, a saber usar o nosso dinheiro de maneira correta, não usar, não esbanjar, porque com certeza virão problemas no futuro, virão problemas de saúde, de falta de dinheiro, ou falta de emprego, ou falência em algumas empresas, ou perda de ações em pessoas que são donos de ações em empresas. Há momentos, há crise na vida que Deus vai nos livrar dessas crises. No momento que a gente está vivendo bem, no momento que a gente está prosperando, Deus vai nos dar ideia de fazer poupança, de conhecer outros negócios, de abrir outras empresas, de nos juntarmos em outras, associarmos nas outras empresas, para quando realmente virem os problemas da crise, nós não sentirmos essa crise. Então esse que é o nosso Deus, meus irmãos, o Deus que nos faz sair de um grande problema para nós conseguirmos viver as soluções. Então olhem só, Faraó estava para enfrentar um grande problema na sua vida. O seu povo ia viver grandes pobrezas, grande fome que eles teriam que enfrentar. Mas colocou lá José para governar aquele lugar e para poderem eles saírem desse grande problema. Então é isso, meus irmãos, que eu vim aqui deixar para vocês, que não se agarrem aos problemas, entreguem os vossos problemas a Deus. Ele sim vai solucionar os vossos problemas, Ele vai vos dar ideias, vai vos dar sabedoria, vai vos dar conhecimento para encontrar a solução para os vossos problemas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história de José, que foi um homem honesto, que foi um homem muito tentado, mas ele não saiu do seu propósito, ele continuou uma pessoa honesta e ele conseguiu encontrar o seu propósito porque ele seguiu a sua jornada, ele não fugiu do seu sofrimento. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Não esqueçam aí de deixar um like, que é muito importante para o meu crescimento. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço para vocês.